Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez. Quero render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quero agradecer ao Senhor porque até aqui Ele tem me sustentado. Quero pedir aos irmãos que me seguem, ou no YouTube, ou no Kawaii, deixa o seu coraçãozinho, clica no joinha, e me ajude a seguir, né? Deixando a palavra dEle. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja, te guarde, onde você estiver, onde quer que você esteja. Que o Senhor seja contigo. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Estava aqui hoje pensando e falei, meu Deus, às vezes quando na palavra do Senhor, não me lembro bem qual é o versículo aqui agora, o capítulo, sei que é no Evangelho, porque eu sei que é Jesus que fala, quando Jesus está ali, no meio da multidão, que chegam as pessoas e falam assim, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, mas a multidão não deixa eles passar. Porque não tinha como, né? Era muita gente ali que seguia Jesus. E ali eu vejo Jesus falando assim, olhando para a multidão e falando assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é aqueles que estão comigo, ou seja, aquele que está ali com Jesus. Mas se nós formos olhar com os nossos olhos, nós vamos dizer assim, nossa, como Jesus foi ignorante com a mãe dele. Não. Jesus não estava dizendo isso. Jesus não estava sendo ignorante com a mãe dele. Jesus estava falando, né? Ali respondendo, porque talvez a Bíblia não vai dizer, mas eu posso conjecturar que a Bíblia ali está. Eu posso conjecturar que aquele povo ali, se Jesus dissesse, abre caminho para minha mãe e meus irmãos passar. O que aquele povo iria dizer? Se a própria palavra dele diz que ele não faz acepção de pessoas. E quando nós não fazemos acepção, é ninguém, é pessoas nenhuma, né? Então ali a pessoa podia chegar e falar, uai, mas você falou que não faz acepção de pessoas, mas também eles poderiam ter falado, nossa, mas aquela mulher não é a mãe dele? As pessoas só sabem nos julgar, não é, irmãos? Só sabem querer nos derrubar, nos entristecer. Mas nós temos um dono. Por mais que as pessoas olhem para você e olhem e digam assim, não, eu posso fazer o que eu quiser. Nós temos um dono. E eu fui pregada ali hoje e eu tomei posse daquela palavra, foi ministrado louvor e eu tomei posse, porque eu não quero nada de ninguém. Eu quero aquilo que é meu, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero as bênçãos do Senhor na minha vida e na vida dos meus. Mas muitas vezes nós ouvimos e vemos coisas que nos entristecem tanto, que nós falamos, meu Deus, como que eu vou suportar? Mas o Senhor faz com que eu suporte e com que você suporte. E todos os ataques e contra-ataques que vier contra a tua vida, contra a minha vida, contra a minha casa e contra a tua casa, o Senhor, Ele é fiel para jogar por terra, né? Aleluia. Eu quero meditar alguns versículos aqui no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, onde fala sobre a parábola o sermão continua, né, que fala assim, a parábola dos 10 talentos, né, quando Jesus está falando sobre parábolas, sobre os talentos, né, que foi dado para aqueles homens, né, e diz assim, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Aqui, Deus está falando para mim e para você, né? Que ali, quando Jesus ele subiu para a glória, ele chamou os servos, ou seja, eu e você, ele nos fez um chamado, ele nos fez uma convocação e entregou os bens dele. O que é os bens de Jesus? O povo da terra, as pessoas da terra, as pessoas que ele quer que a gente cuide, que a gente abrace, que a gente esteja ali levando a palavra dele. Eu vejo dessa forma, né? Que é isso que Jesus está falando aqui na parábola. E também, de outras formas também, que ele está falando dos bens, ou seja, Deus entregou o seu próprio filho à terra para que as pessoas, entregou o seu bem maior, que era o filho dele, né? As pessoas, por amor de mim e de você, e o que foi que eles fizeram? Eles o mataram, eles o maltrataram, cuspiram nele, né? Mas mesmo assim, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Né? Ontem ali na oração, Deus me fez essa pergunta, se eu seria capaz, né? Se os irmãos ali seriam capazes de entregar a sua vida por mim e por eles.
E é claro que todos nós falamos a mesma coisa. Não, só Deus, irmãos, faz isso. Só Ele faz essas coisas, porque nosso Deus é um Deus tremendo, é inexplicável. Se você tentar explicar a Deus, você não vai conseguir. E eu vejo aqui ele falando, né? Entregando os talentos, os dons para mim, para você, e muitas vezes nós não queremos. Nós queremos fugir dos talentos, dos dons, né? E aqui ele vai dizer que aquele que ele deu 5 vai lhe ser acrescentado mais, e que deu 3 vai lhe ser mais acrescentado, e o que deu 1 também seria, mas aquele que ganhou apenas 1, enterra o talento, né? Enterra ali com medo. Muitas vezes nós temos medo de não conseguir. Ei, mas eu quero dizer uma coisa para você dentro dessa palavra aqui. Se Ele olhou para você, se Ele te entregou, Ele sabe que você não tem capacidade nenhuma, mas Ele também sabe que é Ele que vai te capacitar. Ele te entregou para ver se você tem uma atitude para você, porque Ele já sabia o que você ia fazer. Mas Ele quer que nós tenhamos uma atitude, porque quem faz é Ele, não é nem eu nem você. Nós temos uma atitude e o Senhor faz. Então, amados irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui para a nossa meditação, para a nossa reflexão, que nós vamos refletir o que nós temos feito na casa do Senhor. O que nós temos feito para fazer a diferença onde a gente vai. Deus tem falado muito sobre isso. Por que nós somos tão covardes às vezes? Por que nós tememos tanto se Ele está conosco? Se Ele é o nosso Deus, se Ele nos garante. Então, que nós viemos nos colocar de pé. Quando a irmã me chamou para deixar a palavra ali, eu tremi. Eu falei, meu Deus, Mas eu falei, Senhor, a minha oração era assim, Deus, se o Senhor é comigo, o Senhor vai fazer. Se o Senhor não fizer, porque o Senhor não tem isso para mim. E eu fui lá, e para a honra e glória do nome do Senhor, mais uma vez o Senhor me honrou. Sabe por quê? Porque nós temos que deixar o nosso medo de lado e fazer a obra do Senhor como Ele quer, não como nós queremos, não para a nossa glória, nem para nós. Deus não tem glória para nós, Ele tem honra para nós, porque a glória é dEle. A glória é dEle, mas Ele quer nos honrar. Quando nós glorificamos o nome dEle, Ele nos honra. Quando nós colocamos Ele à frente, Ele nos honra. E é isso que o Senhor tem para mim, para você, para a nossa casa e para a nossa família. Não importa que muitas vezes não acha que você, né, é digno ou digna de receber algo, né? Não importa. Importa que nós viemos diminuir cada dia para que Ele cresça na nossa vida. Que Deus venha nos dar uma semana abençoada, uma semana de paz. E que tudo aquilo que vem para tentar tirar a nossa paz, que o Senhor venha jogar por terra. Todos aqueles que tentam tirar de nós aquilo, né, o pouco que nós temos, que para nós é muito, que o Senhor venha lançar por terra. E que o Senhor venha afastar de nós todo o mal, todo o intuito do adversário, que venha ser caído por terra, que venha nos dar paz, saúde, que nós possamos se levantar cada vez mais firme. Cada vez que o inimigo tentar nos derrubar, que o Senhor venha nos fortalecer, tocar nas nossas mãos e dizer, filho, filha, vem cá, porque eu sou contigo. Fique na paz e que Deus abençoe vocês. Que Deus nos levante para a glória do nome dEle. Amém?